Dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, né? Um dos maiores problemas aí que a gente tem, né? É a questão aí da dívida pública, né? Esse fato aí do governo acabar tendo que emitir títulos, né, públicos para fazer frente aos seus gastos. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Eu queria que você começasse aí falando um pouco sobre isso e a gente vai complementando. Bom, sobre a questão da dívida pública, eu acho interessante observar que existem muitas pessoas que não entendem muito bem o funcionamento dos gastos governamentais. Existe uma frase bastante conhecida, pelo menos, né, entre os liberais, do grande Milton Friedman, economista da Universidade de Chicago, segundo a qual não existe almoço grátis. Então, o Milton Friedman deixou bem claro que não existe almoço grátis e, portanto, todos os gastos governamentais têm um custo. Só que muitas vezes, não raro, né, a grande parte das pessoas não entende que esses gastos do governo precisa necessariamente de uma fonte de recursos. Então, nós somos tributados, né, como foi falado já no primeiro momento, nós somos maciçamente, excessivamente tributados pelo governo em todas as esferas, na esfera federal, nas esferas estaduais e municipais. Nós somos tributados e a tributação é um grande problema porque limita as atividades produtivas. Tá? Quando eu tributo excessivamente as empresas e as famílias, eu deixo menos dinheiro disponível na mão dessas pessoas que fariam uma alocação correta desses recursos para empreender nas mais diversas áreas, nos mais diversos setores. Então, uma forma de o governo arrecadar para gastar é tributando pessoas. Então, ele coloca os seus impostos, né, como o próprio nome sugere, são impostos, não existe opção de não pagar. Então, o governo tributa as pessoas, as famílias, as empresas, e as empresas precisam repassar esse dinheiro para o governo para que ele consiga distribuir em forma de assistencialismo, para que ele consiga pagar as suas contas. Outra forma de o governo fazer isso é através da emissão de dívidas, né? São os chamados títulos públicos. Emissão de dívidas é um problema para a economia? Sim. Emissão de títulos, na verdade, é um problema? É um problema para a economia. Por que a emissão de títulos públicos é um problema para a economia? Basicamente porque a emissão de títulos faz com que o governo se endivide excessivamente. Então, ele gera muitas dívidas e promete pagar essas dívidas no futuro. Só que, obviamente, ele está hipotecando o nosso futuro quando ele faz isso. Porque quando o governo emite títulos de dívida pública, vários investidores que a princípio investiriam nas empresas privadas destinam seu dinheiro para esses títulos. Um exemplo bem rápido aqui. No mercado de investimentos, é possível fazer diversos tipos de investimentos. O investidor pode comprar títulos de empresas privadas, de empresas particulares, e pode comprar títulos públicos, que são os títulos emitidos pelo governo. Então, quando o governo se endivida, como nós estamos falando aqui. A grande diferença entre esses dois setores, entre esses dois tipos de títulos. Quando o investidor privado investe em títulos privados e não em títulos públicos, ele faz uma análise criteriosa de risco. Por que ele faz uma análise criteriosa de risco? Porque se investir mal, ele pode ter maus resultados, ele pode não receber aquele dinheiro de volta com os retornos esperados. Portanto, ele vai selecionar aquelas empresas que melhor vão atender aos consumidores, aquelas empresas que vão atender mais satisfatoriamente as necessidades das pessoas e vai investir nos títulos dessas empresas. Ou seja, a gente entende que quando o investidor coloca dinheiro em títulos privados, ele está financiando um crescimento econômico, porque ele selecionou os melhores projetos. Ao passo que quando ele coloca o dinheiro nos títulos públicos, ele deixou primeiro de incentivar os melhores projetos da iniciativa privada e, ao mesmo tempo, ele simplesmente direcionou o dinheiro para um ente, né, para uma instituição, digamos assim, que tem o poder de inflacionar a moeda, tem poder de tributar ainda mais para no futuro pagar. Então, essa dívida é muito perigosa porque ela distorce todo o cenário econômico e distorce, inclusive, os cálculos que são feitos pelos empresários no futuro, porque em determinado momento o governo vai ter que comprar esses títulos de volta. E quando isso acontecer, se não houver dinheiro, ele vai ter que ou tributar, isso vai fazer com que as empresas tenham menos dinheiro para trabalhar, ou ele vai ter que inflacionar a moeda, ele vai ter que imprimir dinheiro, né? E impressão de dinheiro é inflação, como a gente já discutiu em outro momento. Inflação na verdade, impressão de dinheiro, porque quando eu coloco muitas unidades monetárias, digamos, no mercado,
eu estou dizendo para as pessoas que elas podem comprar mais, sabendo que as quantidades produzidas de bens e serviços continuam sendo as mesmas. Então, eu tenho ou impressão de dinheiro, ou eu tenho mais tributação. Isso vai distorcer toda a economia e vai gerar mais problemas, inclusive inflacionários, e riscos maiores, sobre os quais o Vinícius vai comentar agora. Então, eu acho também que eu vou pegar um gancho aí do que o Juliano falou, né? Uma frase aí bastante conhecida da Margaret Thatcher, né? Primeira-ministra britânica lá dos anos 80, né? Ela diz assim: não existe dinheiro público, o que existe é o dinheiro do pagador de impostos. Né? Então, assim, infelizmente, muita gente esquece disso, né? Aquele dinheiro que o governo está gastando, na verdade, não foi um dinheiro que foi criado simplesmente do nada, né? Esse dinheiro ele saiu do setor público, do setor privado, que foi tributado, né? Deixou de gerar emprego, deixou de gerar projetos, bons projetos, como o Juliano já mencionou, para poder financiar aí a existência desse Estado, né? E no caso do Brasil, o Estado é um Estado obeso, é um Estado que a gente costuma representar aí como sendo um elefante na sala, né? Se você colocar um elefante na sala da sua casa, ele vai destruir a sala, né? Porque ele é pesado demais, ele é grande demais. É mais ou menos o que o Estado faz, né? No setor privado, já que ele retira essa riqueza do setor privado para poder se sustentar. E o Juliano comentou algo bastante interessante a respeito dessa questão da dívida pública, já que o governo gasta demais e ele tem que emitir títulos para financiar o seu gasto, né? Esse endividamento ele vai crescendo. Quando esse endividamento vai crescendo, ele produz dois efeitos aí bastante negativos. O primeiro que, se o governo ele está endividando, ele precisa pagar essa dívida, né? Ele paga os juros da dívida. Só que o pagamento dos juros da dívida se torna, né, e tem se tornado cada vez mais, cada ano que passa, uma fonte adicional de gastos do governo. Né? Então, você que está nos assistindo aí, que faz investimento em renda fixa, em títulos públicos, né, indiretamente, sem perceber, às vezes a gente faz esse tipo de investimento, na verdade a gente está emprestando dinheiro para o governo. Né? E o governo precisa devolver isso para a gente, porque se o governo não paga de volta esses títulos, né, significaria, né, pelo menos em tese, que você não teria mais esse rendimento das suas aplicações financeiras. Então o governo precisa pagar esses juros da dívida. Né? Então esses juros da dívida têm crescido. Quando o governo gasta com juros da dívida, ele deixa de gastar em outros setores. Por exemplo, ele poderia estar gastando esse dinheiro para atividades mais essenciais. Depois nós podemos até comentar um pouquinho sobre isso, né? E ao mesmo tempo isso vai aumentando a dívida pública, né? E aumentar a dívida pública significa fazer o país, né, ficar numa situação de maior risco, né? Dívida pública elevada significa país de alto risco para investimento. E aí isso leva o empresário a desistir de fazer investimentos, né, ou buscar outros, né, países e outras regiões, outros, né, pontos aí do mundo onde a dívida pública não seja tão alta dessa forma, e ao deixar de fazer investimento, ele deixa de gerar empregos, né, então por isso também a gente tem, né, o Brasil é um dos países aí com uma das taxas de desemprego mais elevada aí, comparado com os demais países do mundo. E uma outra coisa interessante que o Juliano acabou comentando, né, e que também tem uma relação aí com essa questão aí do vírus, né, do vírus chinês, esse choque de oferta e de demanda, né, quer dizer, a redução da demanda porque as pessoas estão em casa, a redução da produção, né, de algumas empresas que diminuíram a sua atividade produtiva, isso logicamente, né, vai mexer com a oferta e demanda de produtos, vai mexer com a inflação. Nesse primeiro momento, pelo menos até aqui, né, a inflação ela tem ficado comportada, né? O Boletim Focus tem mostrado que a inflação prevista para o final, né, para esse ano, até o final do ano, caminha para ficar em torno aí de 2%. Aí o governo, né, tem feito, né, a redução da taxa Selic, que é uma taxa que remunera os títulos públicos que o Juliano acabou de comentar, e ao mesmo tempo, né, controla a inflação. Então, se a inflação está baixa, o governo reduz, né, a taxa Selic, a taxa né, de que remunera aí os títulos públicos. Isso, de certa forma, alivia, por um lado, porque taxas de juros mais baixas faz com que o governo pague, né, menos juros a cada ano. Então, isso diminui o gasto público com o pagamento de juros da dívida.
Teoricamente, isso estimularia, né, o empresário a fazer investimentos produtivos, mas isso num cenário de normalidade, coisa que a gente não tem hoje, né? Então, nesse cenário de dívida pública elevada, nesse cenário de poucas vendas, porque as empresas estão, né, sendo obrigadas a fechar, pelo menos parcialmente, né, o comércio, por exemplo, então o empresário acaba não fazendo investimento, né, e aí a gente tem aquela situação que a gente comentou aqui em alguns momentos, né, arrecadação em queda, porque as empresas estão paradas, desemprego elevando, porque as empresas estão cortando custos, né, e não tem investimento, ou seja, não tem aí, né, esse estímulo aí da continuidade da economia. Então, com isso, Juliana, a gente tem esse cenário aí de paralisia, né, e aí a gente, não sei, a gente pode comentar agora num próximo bloco, né, essa diferença da visão, né, keynesiana de que o governo tem que ser o protagonista da economia para a visão liberal, né? Eu acho que quem está nos assistindo aí com certeza gostaria de entender um pouco melhor o que é a tal economia austríaca, né? O que é a tal economia liberal. Podemos fazer isso no próximo bloco, né? Até o próximo, a gente pode fazer isso não. Então tá, joia. Até mais. Um abraço.